Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, amigos, companheiros desse projeto, Vem Ler a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 44. O capítulo ele vai revelar para nós um interesse especial de Deus para com o povo, né? E tem uma curiosidade que no livro de Jeremias a expressão começando de madrugada aparece 8 vezes e em nenhum outro lugar da Bíblia essa expressão aparece. E aí me vem ao coração, né, denota pra gente que Deus estava interessado no povo para que eles se arrependessem, mas o povo continuava obstinado em não ouvir os profetas que Deus levantava para orientar, instruir e mostrar o pecado, né? Esse é o grande mal do povo que os levou a serem conquistados, os levou a perderem a terra prometida, né? Foi o pecado da idolatria, a adoração a outros deuses, a rebelião contra o decálogo, contra a lei de Deus, que ela é bem clara a respeito da adoração de outros ídolos, de outros deuses e também da confecção de imagens de escultura, né? Então o povo, queridos, não se humilhou, não se arrependeu, não se quebrantou, continuavam na mesma prática. Eles continuavam obstinados em fazer o que Deus havia proibido, né? Aquela gente, ela se afastou tanto de Deus, se afastou tanto da lei moral de Deus, do decálogo, que eles não reconheciam mais a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus. Eles tinham feito, aí a gente vai encontrar isso lá em Números, no capítulo 32, capítulo 32 de Números, versos 2 e 12, que eles haviam feito juramento solene à rainha do céu, né? Então eles tinham feito um juramento solene para os ídolos. Eles perderam, queridos, a vida e a salvação porque eles deixaram de examinar a palavra de Deus. Então, vamos à leitura, porque é uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos lá, vamos ler, né? Capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável, que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos? Por que fazeis vós tão grande mal
contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as vossas maldades de vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até ao dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até ao maior perecerão. Morrerão a espada e a fome. Objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio serão. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, como a espada, a fome e a peste. De maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tomar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos. Não te obedeceremos. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer essa maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada como hoje se vê.
pois queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá poucos em número. E todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhes a vida. Ofra, o rei do Egito, perdeu a sua vida, por traição, liderada por Amasis, um general, um militar, e Ofra morreu nas mãos do povo para ser julgado e de uma forma terrível. Ele morreu sufocado, Então está aí a palavra do Senhor, Queridos, é bom que a gente lembre que no ano de 609, Josias havia destruído todos os altares à Rainha dos Céus. Agora aqui nós estamos 25 anos na frente, mais tarde, e o povo fugiu para o Egito, culpam a ruína deles por terem atraído a ira da Rainha dos Céus, não culpam a Jeová. A cegueira espiritual do povo era total. A reforma, e isso mostra para a gente que a reforma que foi feita pelo rei Josias, ela foi superficial, ela não teve um avivamento real. Queridos, avivamento espiritual precisa ser real, tá? Porque as consequências do pecado surgem, Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:23. E eu quero que você, quero contextualizar, Qual era a lei que eles estavam quebrando, obstinados a quebrar? Dos 10 mandamentos. O mandamento número 1 que diz: não terás outros deuses além de mim. E o mandamento número 2 que diz: não farás para ti imagem esculpida,
Nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa foi a ruína do povo de Israel e do povo de Judá. Eles quebraram, violaram, deixaram de lado os 10 mandamentos, o mandamento 1 e o mandamento 2. O povo deu as costas para Deus, né? O povo, quando ele dá as costas para Deus, o inimigo tomou conta, assumiu o controle, assim como Jesus falou lá em João 10:10, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quando o povo deu as costas para a verdade da palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E nós, queridos, a grande lição para nós hoje é que a gente precisa fazer como o salmista Davi, no Salmo 119, 97. Né? Ó, quanto amo a tua lei, diz o salmista, e medito nela de dia e de noite. E também nós precisamos fazer como Jesus ordenou à mulher adúltera. Em João 8:11, vá e não peques mais. Então, queridos, o grande mal que veio sobre o povo de Israel, que foi extinto, exterminado, quanto o povo de Judá, que até hoje ainda está em guerra, tá? Tudo por conta que não observaram, não aplicaram no coração, não cumpriram a lei de Deus, mandamento 1, mandamento 2. Colocaram outros deuses para servir, esculpiram imagens de escultura, fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. E por conta disso, eles atraíram para si mesmos, né, o mal sobre a vida deles, né? Então, o nosso devocional de hoje traz esse convite para você que me ouve. Quando me ouvir, na hora que me ouvir, faça o bem a si mesmo, obedeça às leis do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós queremos, Senhor Deus, te louvar e te adorar nesse dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua grande misericórdia derramada sobre nós. Obrigada, Pai, pela tua graça, que é favor e merecido para conosco. Obrigada, Pai, porque nós temos a tua palavra que nos alerta, que nos instrui, que nos ensina o caminho da verdade, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos escolher te amar e servir. Podemos escolher, ó Deus querido, fazer o bem para nós mesmos, te obedecendo, Pai. Obrigada porque temos o registro da tua palavra no século 21, para que possamos voltar nela, lê-la, meditar, ó Deus, guardá-la no nosso coração. Pai, como eu gosto da expressão do salmista Davi, quando ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Pai. Oh, Pai, que preciosidade da tua palavra, como a tua palavra é preciosa ao nosso coração, Pai, porque ela nos alinha, ela alinha o nosso coração, Pai querido, à tua vontade, Pai. Paizinho, eu quero te pedir por essa pessoa que me ouve agora, quando ela me ouvir, no momento em que ela me ouvir. Quero te pedir por ela, Pai, que a palavra, ó Deus, lida, falada no dia de hoje, que ela possa entrar no coração dessa pessoa, possa achar guarita, Pai.
Ó Pai querido, e se ela porventura tiver algum tipo de ídolo em seu coração, que ela possa se arrepender, ó Deus querido, possa se constranger, possa se contritar, possa pedir perdão ao Senhor, ó Pai. E, ó Deus, ela tenha nesse dia, Pai, o seu pecado de idolatria perdoado, lavado no sangue de Jesus, Pai. O sangue de Jesus na cruz do Calvário lava totalmente, plenamente o nosso pecado, risca a nossa dívida, Pai. Significa que não teremos mais dívida para contigo. Somos totalmente, Pai, livres de toda dívida do pecado. Pai querido, que isso aconteça com essa pessoa, que ela se sinta agora, Deus, perdoada, lavada, purificada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, Pai, que foi derramado, que os olhos dela se voltem para o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, fazer um compromisso contigo de te amar e servir para o resto da sua vida, Pai. Que ela seja por ti, Pai, abençoada, por ti libertada, por ti instruída, orientada, Pai querido, que ela possa perceber, ó Deus, a grandeza do teu amor, ó Deus. Que ao contrário do povo de Judá, ela se arrependa e se converta do seu mau caminho de idolatria. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus, como ensina a tua palavra. Amém e amém. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Que a palavra de Deus te acompanhe no dia de hoje. E até amanhã, se Deus nos permitir.